O BBB, sem dúvida, é um dos programas mais assistidos da TV brasileira. E eu não sei você, mas eu tô acompanhando essa última edição, episódio por episódio, sem perder nenhum. E como já era de se esperar, sempre acontece em toda temporada algumas coisas na casa que são um pouco estranhas. Mas sem dúvida esse BBB não é nem de longe o mais estranho. Já teve outras edições que foram completamente bizarras, acontecendo algumas coisas que a gente nem imaginava que poderia ser mostrado na TV aberta. Então confira agora comigo algumas bizarrices, algumas coisas estranhas que já aconteceram nas edições do BBB. Então vai deixando logo o gostei antes de começar o vídeo. Meu nome é Luiz Menezes e você tá no meu canal. Participante preso. Eu não sei se você chegou a acompanhar a edição de 2016 do BBB, mas teve um participante que foi preso e arrastado de lá pela Polícia Federal. O nome do indivíduo era Laércio e ele foi acusado de estupro de vulnerável. E segundo o laudo da polícia, ele teria se envolvido com uma menina de 13 anos. Um marmanjo desse se envolvendo com uma de menor, mas ok. E ela ainda revelou durante o programa para uma das sisters que ele gostava de ficar com as meninas mais novas. Superem, cara, pelo amor de Deus, Mulher nua. Cara, já aconteceu cada coisa estranha nesse programa que às vezes eu fico rindo só de ler. Durante a terceira edição do BBB, uma mulher invadiu o programa completamente nua e tentou agarrar o Pedro Bial. O nome da mulher era Maria Eliane e, segundo ela, a atitude foi um protesto porque a mídia não deixou ela lançar um CD. E ela foi retirada logo poucos segundos após invadir pelo pessoal da produção. Eu imagino, você tá assistindo lá a TV junto com sua família e do nada passa uma mulher pelada gritando, tipo... Abuso sexual no programa. Durante o BBB de 2012, houve uma acusação de estupro e de abuso de uma das participantes. Um cara chamado Daniel, que participava dessa edição do programa, foi o acusado por cometer esses delitos. E foi o seguinte, durante uma das festas que teve no programa, ele, após a festa, se deitou na cama que a menina estava, ela estava bêbada, estava dormindo, e ele começou a acariciá-la, começou a mexer nela, entendeu? E isso daí não foi nada bem visto pela produção, muito menos pelo pessoal que estava assistindo. Ele foi denunciado e a polícia foi até o Projac e retirou o rapaz assim do programa. Agora eu tenho uma dúvida, eu queria que você comentasse aqui embaixo. Quem é que você tá torcendo nessa edição do BBB? Eu tava torcendo pra Marcela, eu achava ela uma pessoa super sensata, uma pessoa super equilibrada e que tinha tudo pra vencer esse programa, mas aí ela começou a namorar o Daniel e aí... não. Mas então comenta aqui embaixo quem é que você está torcendo nessa edição. Eu quero saber a opinião de vocês. Rejeitada. Continuando, teve uma edição do BBB que teve uma mulher que foi recorde de rejeição pelo público. Durante o BBB 5, a sister Aline, ela foi contra Grazi Massafera no paredão. E ela simplesmente foi retirada com 95% de reprovação. Ela era considerada a mais odiada de todas as edições do BBB. A rejeição dela foi tanta que a casa dela, depois que ela saiu, foi pichada. Escreveram X9 no muro. Expulsa. Ana Paula, durante uma das edições do BBB, se tornou uma das queridinhas, mas ela não chegou nem perto de vencer o programa. Quem ganhou, na verdade, foi a sua amiga, e ela foi expulsa antes de conseguir chegar até a reta final. O motivo foi que em uma das discussões que sempre tem durante a casa, ela se estressou e deu 2 tapas na cara de um participante. E como a gente sabe, é estritamente proibido agressões durante o programa. Embora tenha alguns participantes que mereçam, mas tudo bem. Distúrbio alimentar. O primeiro BBB, sem dúvida nenhuma, foi uma das edições mais doidas que já aconteceram. Tinha uma das participantes do programa, chamada Alessandra, que sofreu de bulimia, que é aquele transtorno alimentar que a pessoa faz de tudo para não ganhar peso. E como na época essa discussão sobre hábitos alimentares, sobre transtornos e tudo mais, não era basicamente nada em comparação com o que temos hoje em dia, algumas pessoas não entendiam por que ela estava fazendo aquilo, achavam ela maluca e tal, sendo que não entendiam que aquilo era na verdade uma doença. Ela, depois dessas refeições, se trancava no banheiro, ia lá vomitar para poder não ganhar peso e tudo mais. Felizmente, hoje em dia, ela se recuperou dessa doença e consegue se alimentar normalmente. Quase morreu.
No BBB 5 também, eu tô achando que na verdade esse BBB 5 conseguiu superar o BBB 1. No BBB 5 teve uma participante que quase morreu. A dona de casa Marielza, depois de 10 dias dentro do confinamento, ela sofreu um AVC e ela teve que ser internada com urgência e abandonar assim o programa. Cara, nessa edição também aconteceu de tudo que você possa imaginar. Meu Deus do céu. Pacto de sangue. Essa sem dúvida é uma das coisas mais absurdas que eu vi que já aconteceu no BBB. Durante a edição 7 do programa, 2 participantes fizeram um pacto de sangue entre eles. O nome dos dois era Daniel Cobra e Alberto Cowboy. Olha o nome dos caras, velho. Pelo amor de Deus. Obviamente a repercussão desse caso foi super negativa. E os 2 participantes foram repreendidos por Bial, até porque na época estava tendo surto de transmissão de DST e não era legal você ficar entrando em contato com o sangue do outro, né? Maus tratos. Durante uma das edições, o brother Domini admitiu que ele praticou maus tratos a um cachorro. Ele teria arrancado todos os dentes dele com um machado. Obviamente quem assistiu achou isso aí um absurdo e denunciou ele à delegacia de maus tratos aos animais. E ele foi indiciado, ele teve que responder criminalmente por isso, mas não foi encontrado nenhuma prova desse crime e ele depois disse também que foi mentira. E que ele simplesmente estava contando isso pra... sei lá, relacionamento abusivo. No BBB 17 tinha um casal que era famoso por sempre se desentender. Eles sempre se desentendiam, sempre batiam boca, mas durante uma dessas discussões ele pegou e bateu com a cabeça dela na grama. Isso obviamente é inaceitável e ele foi expulso pela produção do programa e ela foi vencedora desta edição. Mas enfim, e sobre essa edição de agora, vocês acham que teria alguma coisa que poderia entrar nessa lista? Alguma coisa super bizarra? Como a gente sabe, já teve inúmeros relatos de casos de assédio nesse programa e tal, coisas que não pegaram legal. Mas você acha que alguma dessas coisas poderiam entrar nessa lista? Algum caso que aconteceu nesse último BBB? Comenta aqui embaixo também. E se vocês quiserem, eu também posso trazer mais conteúdo sobre o BBB depois. Algumas curiosidades, coisas que já aconteceram, o que aconteceu com os participantes depois de terem ganho o programa ou de simplesmente terem participado. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com algum amigo seu que também está assistindo essa edição. E eu espero você então, como sempre, no próximo vídeo que tem toda semana aqui no canal. É isso, até logo e tchau.